passar as questões. Sessão alguém já... Eu tenho algum. Você no Poeticamente Habita o Homem, que tem uma definição do mesmo distinguindo do igual? Não me lembro exatamente qual é a conferência. Eu acho que tem. Eu acho que você vai encontrar isso em Hegel, em Essência da Poesia, em Hinos de Hegel. Mas está dentro dessa esfera da análise de Heidegger com Hegel. No Poeticamente ele só aborda isso, mas muito previamente. Que parece uma discussão importantíssima para superar uma certa leitura de Heidegger, segundo a qual o Dasein é só com ele mesmo e o mundo é em função do Dasein, é apenas isso, como uma filosofia da mesmidade, né? Que é a grande crítica das filosofias da diferença, né? Parece que a compreensão de mesmo está além de uma compreensão de igual, que a gente entende como diferença é uma contrapartida do igual, não a contrapartida desse mesmo, que Heidegger está procurando pensar, né? O que eu vejo, que eu compreendo em termos de definição do que seja o mesmo em Heidegger, a partir da crise de Ser e Tempo, é que Dasein, né, por aí, ele, em Ser e Tempo, aparece como uma partícula de negatividade, ele está em aberto, ele se posiciona mediante um futuro, né? Ele é preenchido no futuro, é o único ente que tem projeto, né? E a partir da virada, o problema da crise do pensamento de Ser e Tempo, ele passa a abordar a questão do mesmo, colocado como acontecimento apropriador, a partir do acontecimento, ou seja, a partir do mesmo, a partir daquilo que floresce e que aparece, né? Então existe aí uma mudança na temporalidade quando Heidegger trabalha com o mesmo, já na fase de transição, e quando ele aborda o ser aí como aquele ente dotado de uma espécie de negatividade existencial. Mesmo como uma espécie de lugar de encontro do não igual, justamente. Exatamente. Só pode haver o mesmo entre não iguais. É uma espécie de tensão. Como você coloca no texto, justamente por ser e pensar não serem iguais, se diz dele mesmo pela própria convergência, por esse vir ao encontro com esse acontecimento apropriativo. Isso, porque o que Heidegger vai falar em contribuições é justamente a preocupação dele vai ser com o caminho e não com o ser ou pensar enquanto partículas diferentes uma da outra. Então o que existe é uma espécie de tensão que coloca o mesmo entre, né, esse entre ser e pensar, né? Ou seja, o ente, o ser, ele se encontra, ele não é nada se não tiver pensamento ali como uma espécie de mediador. Então é nessa tensão que se coloca essa espécie de outro começo, que a partir disso ele vai começar a falar sobre salto, sobre abismo, vai terminar falando sobre o último Deus. É um texto muito difícil, mas que ao mesmo tempo procura, a partir de um novo repertório terminológico, repensar certas condições metafísicas que se encontravam em crise já antes mesmo de Ser e Tempo, mas colocá-las dentro de uma espécie de esfera de um outro princípio, que esse outro princípio não é bem um novo princípio, é um novo começo, né? Existe o primeiro começo, como ele chama lá no Contribuições, e existe uma espécie de princípio que volta a ele mesmo. E esse outro princípio seria um princípio que seria colocado no pensamento durante esse primeiro princípio. Ou seja, o que existe é a história, e a historicidade, e esse princípio que se coloca a cada momento como acontecimento apropriador, e que se dá no mesmo, que se dá nessa tensão. É uma espécie de cabo de guerra. Em outro texto que eu falo, eu chamo isso de um cabo de guerra, entre ser e pensar. É uma tensão que tensiona, contorce, retorce. Né? Não é só uma virada. O Casanova falou uma coisa engraçada no curso que ele fez, que é como você toma um caldo, você vai virando e rodando. E esse é o pensamento de Heidegger, não é bem só uma virada, né? Ele olha para trás, mas ao mesmo tempo ele se tensiona no momento, na existência de uma coisa como um acontecimento, e a apropriação a partir do pensar.
Não sei se ficou bem claro. Mas... Tomar um caldo é comum, ou só carioca conhece a expressão? É uma vaca, né? A onda bate, você sai rodando. É essa sensação mesmo. Porque eu só conheço de lá, então... o hermetismo terminológico Na minha terra nem praia não tem, então. É quando você está tentando sair do mar e a onda vai te pegar e você acha que conseguiu, mas não conseguiu. Pega e puxa de volta. Então, pensaram? Perguntas para a mesa? Só mais um... Alan fala sobre esse negócio de jogar-se no abismo, né, Alan? Isso me lembra o Heidegger com Nietzsche, né? Comentando Nietzsche, eu não sei se foi... Porque faz tempo que eu leio esse Heidegger, que Nietzsche nitidamente fala, né, nesse negócio de você se lançar ao nada, né, sem racionalizar e tudo mais. Você poder fazer uma ponte entre essa ideia nietzschiana de jogar uma ponte, Porque o Nietzsche, eu acho que a ideia de Nietzsche é... A gente fala de abismo, de ocaso. Eu acho que Nietzsche está tentando uma transposição. O que Heidegger quer é se jogar nesse abismo. Mas é que assim, que a gente fala de abismo, né? É uma coisa meio, né? Tá jogado no abismo, tá caindo. Não é bem assim, né? A questão do Abgrund é justamente a falta de fundamento, onde se lança. E aí ele vai falar em contribuições que esse abismo ele clarifica e obscurece ao mesmo tempo. Fica jogando essa tensão de proximidade e distância, que a partir de um acontecimento apropriador, essa verdade do ser, ela parece se retrai, né? Nessa tensão aí, entre ser e pensar. Mas eu acredito que, a minha leitura de Nietzsche é parca, mas eu acredito que quando Nietzsche está falando de um abismo, ele está falando de uma transposição, né? De um lado macaco, do outro lado super-homem, e esse ocaso que é essa linha, né? E a queda no abismo para Nietzsche seria a queda nesse niilismo, né? No niilismo acabado, né? Desprovido de uma possibilidade de superação. Então eu acho que o que Heidegger faz ao se jogar nesse abismo é justamente retirar esse fundamento em prol de uma reflexão que seja desprovida de amarras tradicionais, né? Ou seja, essa instauração desse outro começo é uma ousadia por conta do hermetismo terminológico, mas ao mesmo tempo dá o que pensar, né? Eu acho que no fim das contas a essência do pensamento heideggeriano é fornecer essas possibilidades de novos questionamentos, né? Ou outros questionamentos, como ele faz questão de frisar. Não sei se ficou bem claro, mas... Não ficou... Mas também se jogar no abismo não significa cair nele, né? Exato. Exatamente. Da perspectiva da fuga, né? Embora Casanova tenha dito uma certa retração do papel dessas exposições na conferência dele, a angústia tem a conotação, não só em alemão, mas em latim também, de estreitamento, estreiteza. Uma das traduções de palavras correlatas é precipício. Né? Mas a angústia não é algo que se cai, né? É algo justamente pelo contrário que se suspende. Né? Mas porque é necessário um lançar-se em. Né? Justamente a fuga é justamente, de repente, a ponte, né? É ficar na beiradinha, Francisco. Tu falaste, não sei se eu entendi bem, que para o princípio da razão suficiente, para ele ser construído, deveria já existir ontologicamente antes do princípio lógico, antes de uma construção lógica dele. É isso? Não o princípio do... mas tudo vai, continua. Sim, a partir disso... Enfim, comenta isso que eu esqueci totalmente a pergunta. Te atrapalhei. Não, pode ir. Não é bem que o princípio já existe ontológica. É porque, assim, o que na verdade isso não é ideia do Heidegger, isso é uma ideia da do Schopenhauer. Schopenhauer, quando ele vai trabalhar o princípio de razão suficiente, ele vai dizer assim que o princípio de razão suficiente passou para a tradição como se fosse o princípio do fundamento. Aí a impressão, assim, parece que o Schopenhauer coloca assim no sentido de que parece que o Leibniz descobriu a roda. Né? E aí ele vai dizer, não é bem assim. O Leibniz, ele apenas enuncia em forma de princípio o que já a filosofia já vem fazendo desde os seus primórdios. Aí o Schopenhauer vai dizer, já Platão, já Aristóteles, já pensavam em fundamentos. Já pensavam uma realidade uma realidade fundamentada, né? E o Heidegger
concorda com Schopenhauer e num texto, num curso que o Heidegger dá sobre o princípio de razão suficiente, em 55, 56 mais ou menos, ele vai dizer isso, que o que ele atribui de original no Leibniz é que demorou-se muito tempo para que enunciasse, dissesse, tudo tem um fundamento, nada é sem razão. Mas a tentativa já é uma tentativa filosófica. Para o Heidegger, para o Schopenhauer, a tentativa de fundamento é uma tentativa filosófica, de fundamentar tudo que vai sendo falado. Só que quem enuncia, fala assim, agora eu vou transformar isso numa verdade principial, ou seja, numa proposição que diga tudo isso. Foi o Leibniz. É o que o Heidegger vai dizer, que o Leibniz tem esse crédito na hora que ele formula a questão, mas não que isso seja uma novidade para a filosofia. Né? É nesse sentido. Essa coisa de formular princípios é bem curiosa. Às vezes a gente vê certos leitores assim, que exageram um pouco a dose das coisas. Né? Então, por exemplo, ele perguntou, mas o princípio já existe? Como ele já existe? É curioso, o Locke, por exemplo, com quem Leibniz dialoga, que é o empirista da tábula rasa e tudo mais, quando chega lá no último livro dos ensaios, Locke diz expressamente que é claro que todos nós já temos como uma capacidade inata, né? Não temos conhecimentos inatos, mas a gente tem uma capacidade inata de conhecer identidades. O princípio de identidade, independente da sua formulação propositiva, ele é condição para que eu tenha a sensação de uma coisa particular. Né? Eu não posso ter uma sensação desse objeto que não seja esse objeto. Senão a nossa sensação das coisas é uma confusão. A noção ela já a noção ela já é empregada implicitamente nos nossos juízos, nas nossas percepções. E daí é uma grande confusão, né? Você vai falar que tem alguma faculdade, algum conhecimento assim inato em Locke, vão sacudir o dedo na sua cara. Como assim? Não, de jeito nenhum. Mas eu também tenho uma questão que acho que passa perto dela, tinha várias questões que eu trabalho, e uma delas seria a seguinte, do teu interesse, do teu posicionamento com relação à questão do princípio de razão suficiente, tá quente aqui, princípio de razão suficiente, se é com relação ao peso cosmológico que ele ganha em Leibniz, por exemplo, em que Leibniz também não é inovador, né? Parece que isso vem desde Aristóteles. As coisas são o que são e como são, uma razão de ser. O que, nesse caso, me parece, chega a mencionar isso no texto, mas não diz nesses termos, é como se fosse uma petição de princípio, né? Porque você afirmar que para tudo há uma razão, já está, como você colocou, já está pressupondo que as coisas têm uma razão. Você já está pressupondo um fundamento quando você fala do princípio de fundamento ou princípio de razão de ser. Quer dizer, você tem um interesse em posicionar com relação a essa leitura cosmológica ou mais no sentido do domínio que isso tem sobre os nossos juízos, explicações científicas da realidade, ou as duas coisas. Enfim, é mais a questão do nosso modo de pensar, de representar, ou essa extrapolação cosmológica que é dada ao princípio. Acho que assim, tem duas frentes aí, assim, que eu posso, que me interessa. Claro, poderia ter várias, né? Mas assim, acho que tem duas frentes que eu acho que são importantes, pelo menos para minha, porque que eu pesquiso. Quando você fala da questão cosmológica, tem a ver sim, mas a primeira frente seria a questão porque o Leibniz, com a monadologia, ele tenta criar uma espécie de um sistema fechado, né? Então, ou seja, tudo, vamos dizer assim, tudo encaixa
dentro da noção monadológica dele, dentro dessa metafísica monadológica. Tanto é que o princípio de razão suficiente, ele se encaixa onde? Ele se encaixa na tentativa de incluir o contingente numa certa universalidade. E ele faz isso, Leibniz faz isso, a partir dessa descoberta dele do cálculo infinitesimal, que é onde ele consegue dividir as matérias e tal, etc., e consegue achar o singular, da qual ele pode recolher tudo para o universal. Então a primeira coisa que o Leibniz então tenta fazer é justamente dar esse cunho cosmológico, mas num sistema fechado, incluindo também o contingente. Eu acho que aí a minha frente de trabalho é justamente porque o Heidegger vai tomar, porque o princípio de razão suficiente é uma forma de inclusão do contingente no universal, e é o que o Heidegger parece vai atacar, quando ele vai tomar a ideia da possibilidade do Leibniz, que aí depois você vai ver todo o seu tempo dizendo que o Dasein é possibilidade, o Dasein é possibilidade, e a autoafirmação da finitude em cima do... Porque a impressão de que me dá, isso é uma leitura minha, né, assim, é que o Heidegger enxerga que o Leibniz teve a possibilidade de afirmar o contingente, mas não o fez. Ele recolheu, voltou. O primeiro grande filósofo da possibilidade, talvez, né? Exato. Então, assim, parece que o Heidegger enxerga no Leibniz isso, que ele chegou perto em dizer isso. Bom, parece então que as essências são possibilidades, então podemos, assim, não mais fechar a coisa, mas deixar ela aberta. E aí o Leibniz volta ela novamente para um pensamento racionalista e de um sistema fechado monadológico. Que é só um mundo possível atual. Exatamente. E aí o Heidegger vai dizer, bom, então isso é um problema, então nós temos que atacar esse problema, que aí eu acho que é interessante no Heidegger, que me interessa, o primeiro ponto, é a questão da finitude. O fundamento como a afirmação da finitude, né? Ou seja, e não mais uma autoafirmação do absoluto. A segunda frente que eu acho que é possível também com Leibniz é aquilo que já o professor ontem, Paulo César, já tocava, que é o problema da representação. Que aí você tem, na tradição racionalista, você tem sempre a proposição como aquela forma representativa de ver as coisas. E aí o Heidegger vai discordar totalmente dessa ideia, aí ele já toma essa questão da diferença ontológica para poder, aquela coisa que você colocou do pensamento do cálculo, né? Que tudo já o Heidegger vai preparando, e eu vou dizer assim, para mim, o Heidegger já vai preparando a ideia, eu acho que é até uma própria crise do ser e tempo, porque o ser e tempo ele é muito fechado, ele vai fechando, estruturando, e ele parece que vai percebendo que isso é quase que é um edifício impossível de ser construído. E aí, por causa desse pensamento representativo, o Heidegger vai discordar totalmente, né? E então são essas duas questões, o problema da representação, que está no Leibniz também, e o problema metafísico fundamental da finitude. E já a pergunta mais pessoal até, que me interessa mais pessoal. Que sempre tem a oportunidade, já mencionei aqui algumas vezes, e eu fiquei particularmente satisfeito de brevemente ter saído o nome do Schopenhauer no meio disso. Porque há muito tempo eu venho me debatendo com a possibilidade de um diálogo entre eles. E você tem alguma familiaridade com Schopenhauer? Você mencionou a quádrupla raiz, né? Uhum. Não, na verdade eu não tenho muitas leituras do Schopenhauer, não. Eu li esse texto do Schopenhauer da quádrupla raiz, porque o Heidegger o cita, né? Literalmente ele cita, inclusive ele faz umas observações em relação à mudança que o Schopenhauer faz nas duas edições da quádrupla raiz. Na primeira eu não me lembro agora, acho que é o parágrafo 9 da quádrupla raiz, que o Heidegger vai dizer, olha, o Schopenhauer na primeira sessão disse tal coisa bem, depois na segunda ele se atropelou, ele faz uma crítica ao Schopenhauer nesse sentido, mas eu só me detive a isso, né, assim, não tem assim grandes leituras do Schopenhauer. A obra aumenta bastante sem propriamente melhorar, diferente do que acontece no mundo, que chega a vir melhores. Não sei se justifica um aumento tão grande, mas... Enfim, a minha pergunta é porque quando a gente fala
princípio de razão, é curioso que às vezes na nossa língua, como a gente está acostumado a ver isso, não é tão clara a relação, mas razão de ser, fundamento, princípio de razão, é como que dá uma justificativa legal para o que se afirma e mesmo para o que se percebe de uma coisa. Né? Quando a gente reconhece o princípio de razão apenas como um princípio lógico, a gente perde de vista toda uma miríade de compreensões possíveis disso. E aí eu perguntei, porque se o teu interesse é esse, é legal que Schopenhauer, ele parece bem no fundo essa questão, mesmo no primeiro livro do Mundo com Vontade de Representação, em que fica muito claro, daí ele pegar as categorias de Kant, jogar tudo fora e ficar apenas com o princípio de causalidade, no sentido de dizer, bom, o princípio de razão suficiente é uma forma de pegar e reduzir assim numa linha. O princípio de razão suficiente é afirmar que tudo que é, o que quer que seja, tem uma causa enquanto objeto no ponto de vista de um sujeito. Enquanto objeto com um sujeito. Tanto que ele diz que o princípio maior, né, que exprime isso é ser objeto com um sujeito. Então, peraí, o princípio de razão suficiente só se aplica nesse âmbito. Perceptual linguístico. Ou proposicional. Proposicional. É a condição de percepção, de expressão, de pensamento, de entendimento. Né? Tudo que passa pela nossa cabeça, ainda que não faça sentido, tem alguma espécie de encadeamento, ainda que seja para nós, mesmo um louco pode estar agindo em virtude de alguma coisa. Quer dizer, afirmar o princípio de razão suficiente, seja em que instância for, é dizer que há uma causa dada que é o fundamento. Né? Como você disse, o princípio do fundamento, ele não está enunciando. Não é um princípio para o fundamento, ele não enuncia o fundamento. Pelo contrário, ele é a consequência é derivada de um pressuposto, né, de uma condição a priori de toda percepção, de toda experiência, de que para tudo que há uma causa. De que há uma causa. Que a causa é o fundamento. Né? Quando a partir de Kant ele mostra que esse pressuposto é uma categoria do entendimento, que isso é uma forma da razão. Né? Aí sim é que ele procura dar o passo para além das representações. Porque é algo que só diz respeito às representações, isso não pode ter nada a ver com o absoluto, não pode ter nada a ver com em si. Né? E daí que eu acho que tem uma possibilidade forte de diálogo e que realmente instiga a gente se perguntar o que é aquela vontade que ele coloca do outro lado do espelho. Né? Assim, bom, igual eu falei, eu não tenho muita leitura, eu não tenho leitura no Schopenhauer, né? Mas assim, o que eu acho interessante, assim, quando você colocou que o Heidegger que só existe um objeto para um sujeito, né? O seu Schopenhauer que diz, né? O Heidegger também ele toma uma frase assim no texto que eu estou praticamente lendo ele sempre, é o texto que eu estou debruçando sobre ele, que é um curso que o Heidegger dá sobre Leibniz, em 28. Ele fala justamente disso. Ele diz, olha só, há duas formas de você entender a relação sujeito-objeto. Só existe objeto para um sujeito e só existe sujeito se existe um objeto. Nessa relação implícita, né? Só que o Heidegger não vai dizer de quem que é isso. Ele diz assim, olha, existem duas formas de você perceber, é isso, né? Agora, o que eu vejo assim, em relação, nesse sentido do que tem a ver com o princípio de razão, que me parece... Pois é, eu não sei de onde o Heidegger também tirou, porque ele não fornece essa fonte. Assim, que parece com a modernidade, e aí o Heidegger escolhe o Leibniz, tem razões para isso, é que você, com a modernidade, por exemplo, vou dizer, esse pressuposto de que tudo tem um fundamento, parece que era tranquilo até então. Mas com a modernidade, ele fala assim que há um fosso entre a relação entre o ser e o pensar.
O Heidegger vai citar justamente o texto do Parmênides e vai dizer os modernos, principalmente Hegel, toma essa ideia do ser e o pensar para criar um fosso entre fundamento de conhecimento e fundamento de existência. Então gera um problema. Aí você tem o problema. Quem funda quem? Lógica ou metafísica? Vamos dizer assim, aí você cria o problema do idealismo, materialismo. Por causa do quê? Por causa, segundo Heidegger, por causa de uma má compreensão da ideia de ser e pensamento do mesmo. Porque os modernos, principalmente, aí o Heidegger vai dizer, principalmente o Hegel, que vai tomar essa ideia do ser, o ser e pensar o mesmo, vai criar um fosso entre se é um fundamento de razão ou se é um fundamento de existência. E isso, vamos dizer assim, gerou um problema que o Heidegger, o que ele vai dizer que isso não se resolve no âmbito nem da lógica nem da metafísica. Isso resolve. Daí que eu perguntei no início, né, se era uma questão com relação ao conhecimento, com relação uma questão cosmológica, né? Porque o próprio Aristóteles parece ter levado tão longe a questão dessa ordenação causal, dizendo que isso tem que parar em algum ponto. Ele estabeleceu como uma causa primeira um motor imóvel, mas tinha que ter. Parece que Kant não se deu conta de que isso já está implícito em tudo aquilo que a gente pode aprender, perceber na realidade. E é por isso que o Heidegger toma essa ideia bem que ele fala de vulgar do Leibniz, né? Tudo tem uma razão. Aí sem adentrar, nada é sem razão, sem adentrar, porque aí o adentramento disso aí é você querer criar essas armadilhas do pensamento, se é pensamento de razão, se é pensamento de existência, que para o Heidegger isso, na verdade, pelo que eu entendo, parece que é uma armadilha do próprio pensamento. Porque, tudo, claro, tudo tem um fundamento, vamos dizer assim. Isso é implícito, isso vamos dizer assim, o Heidegger vai dizer, quase que óbvio uma coisa dessa, né? Igual você falou da inato, parece que é inato, mas o Heidegger vai dizer, é óbvio isso, é uma coisa assim... parece a coisa do ovo da galinha, né? Eu afirmo que todo o meu conhecimento se pauta por uma causa, uma relação causal, porque tudo que existe uma causa, tudo existe uma causa, porque o meu conhecimento se pauta em relação causal, né? Verônica quer fazer uma pergunta? Seria o ser, o ser não é o fundamento, né? A gente cairia aí na questão do nada, né? Haveria esse ponto. Então, como seria possível pensar, né, essa água suficiente a partir do nada? E a outra pergunta eu posso começar agora? Deixa eu responder logo e depois você fala. Não é melhor? Tá, responde depois. E como eu acho que, inclusive, eu quero chegar, assim, talvez no final, para tentar discutir, isso é uma questão também que eu me deparei. Eu confesso para você que eu não tenho, assim, uma resposta exata ainda, porque no final, eu não sei até se tem, assim, uma questão do Abgrund, porque eu quero no final, que o Heidegger, vamos dizer assim, na discussão com Leibniz, o Heidegger também chega ao Abgrund, ou seja, o ser não é fundamento. O ser, no âmbito de compreensão do ser, acontece o fundamento. É isso que o Heidegger mais ou menos diz. No âmbito de compreensão do ser, acontece o fundamento. Por isso há uma relação entre ser e fundamento. Aí a questão, mas o ser não tem fundamento, né? O ser é praticamente quase que um nada, vamos dizer assim. E aí eu pensaria assim, como você pensar essa questão de que tudo precisa ter um fundamento em relação ao nada e em relação ao Abgrund e em relação ao próprio niilismo. Porque, por exemplo, a questão é tão complicada que eu ainda não, eu estou tentando ainda compreender,
como você... Por isso que o Casanova até me deu uma dica nesse sentido, de que como você compreender o Abendgrund, quando sua função de fundamento, o nada e o niilismo. Entende? Há uma, vamos dizer assim, porque parece que nenhum desses três conceitos são conceitos iguais, unívocos, perdão, mas ao mesmo tempo existem inter-relações entre ambos. O Heidegger não é nihilista e ao mesmo tempo o Heidegger também não é fundacionista no sentido estrito metafísico antigo, porque o ser não é fundamento. Mas você tem entremeado ao niilismo e ao fundamentalismo, ou fundamentalismo, vamos dizer assim, ou fundacionismo, né? Um pensamento fundacionista clássico que vem, seja ele a substância aristotélica, seja Deus, ou seja o sujeito transcendental do Kant, para falar assim de uma forma bem rápida, seja absoluto, seja que for, e o niilismo, você tem esse entre aí, né? E aí, eu acredito que aí está a possibilidade do nada e a possibilidade do Abendgrund. Agora, eu confesso para você que eu me deparei também com essas questões, mas eu não consegui ainda sistematizar uma forma de pensar isso. Inclusive, eu acho que o texto do que é metafísica, né, pode ajudar um pouco sobre a compreensão do nada. Ah, sim. E aí, o ser não é o fundamento e é o fundamento, né? Então, poderia ser no máximo seria pensar a partir de uma ambiguidade, né? Que talvez fosse o ponto. Só que aqui tem uma questão. Entendi o que você quer dizer também. Porque aqui, ainda, o Heidegger não tem a ideia da virada ainda, né? Então, ou seja, o Casanova, quando tratou da questão da diferença ontológica, ele já tratou da maturidade do Heidegger, então ele vai dizer, não tem como você falar seriente, porque pensar o ser é impossível, então você não diz praticamente, você não tem como dizer diferença ontológica. Só que aqui, nesses textos que eu trabalho, a diferença ontológica só é possível a partir já daquela pré-compreensão do Dasein. Então, vamos dizer assim, aqui, quem garante a diferença ontológica é o Dasein. O Dasein, no seu questionamento com o ser, na abertura para o ser, no seu modo de ser, de perguntar, aquelas questões que ele trata no ser do tempo. Então, aqui são pressupostas. Então, aqui o Heidegger ainda acredita que o Dasein ainda vamos dizer assim, a singularização possível para pensar a diferença ontológica. Então, aqui ainda é possível falar de diferença ontológica, porque o Dasein, ele o faz, enquanto modo de ser, né? Agora, é claro, se a gente for tomar já uma ideia mais madura da diferença ontológica, aí já tem que ser questionada essa ideia aqui. Eu só coloquei a questão da diferença ontológica. É possível nesse sentido, porque o Dasein ainda o sustenta, vamos dizer assim. É possível pensar ainda a diferença ontológica, é possível falar de diferença ontológica, porque o Dasein é transcendência. E nessa transcendência, nessa abertura para com o mundo, o Dasein, ele garante a diferença ontológica. Como o seu modo de ser é de diferença ontológica, entende? Então aqui é possível falar. Por isso que eu digo... Que é o próprio Heidegger tentando no final dessa texto, você fala. Exato, porque aqui o texto que eu estou trabalhando, igual eu falei para você, ainda está sob a égide da analítica existencial. O Heidegger ainda não fez a virada, ele está na crise. Eu chamaria o Heidegger aqui da crise, porque ele tem inclusive o Winwood, naquele dicionário dele sobre o Heidegger, ele vai falar justamente que esse período do final da década de 20, que são os anos de 28, 29 e 30, o Heidegger vai fazer, como eu disse no início, ele vai procurar fenomenologizar os conceitos da metafísica, procurando as essências das coisas, né? Vai trazer para o âmbito fenomenológico a essência, vai trazer a liberdade, e nessa tentativa toda de ir fenomenologizando tudo, aí que vai começar o problema, vamos dizer assim, que ele vai começar a perceber as falhas do ser e tempo, entendeu? Acho que é por aí. De que forma o medo
deveria assim, nos atentar para uma nova subjetividade ou uma negação da subjetividade, porque essa questão da subjetividade, não sei se você apontou no texto, né? Eu apontei sim, Verônica. Minha voz está ficando cada vez mais fraca. Então, não. Mas eu sou muito falante. Mas hoje eu não estou conseguindo falar. Se ligar, melhor. Beleza, eu acho que fica pior, né? Acho que fica pior. Mas eu acho que a questão da subjetividade e a crítica que Heidegger faz da subjetividade com a questão do meio. A crítica da subjetividade. É justamente essa. Porque, ao que parece, a dicotomia sujeito-objeto aparece como uma extensão do pensamento lógico A igual a A e da tomada desse raciocínio sobre a identidade na modernidade como A é A. Então, quando você fala A é A partir da modernidade, o pensamento vai trabalhar com esse conceito de modo a pensar a diferença na identidade. Então, o que Heidegger tenta é quebrar com essa dicotomia de sujeito-objeto e pensar nessa corda de tensão que se encontra no mesmo e que se apresenta o ser e o pensar dados como em um espaço, uma espacialidade, onde se conjuga esse abismo. Né? O abismo é o próprio acontecimento apropriador. Né? Então, eu acho que Heidegger tenta desconstruir a subjetividade a partir de uma concepção moderna na contemporaneidade para tentar instaurar uma outra forma de pensar, que não é nova, mas é outra. Né? O novo é a terminologia, né? O novo é esse salto. Ele fala de uma espécie de passe, né? Mas passe não é passe de macumba, é um passe que seria uma espécie de um passe, um lançamento. Né? E esse lançamento, ele justamente traz uma possibilidade de instauração de um pensamento. Né? E esse pensamento se conjuga enquanto pensamento do mesmo. Esse pensamento se conjuga enquanto elo de ligação entre o ser que está dado, mas que não subsiste sem o pensar. Mas, ao mesmo tempo, desconstrói a noção do sujeito-objeto justamente por pensar esse mesmo, e não a diferença. Porque A é A, enseja a diferença. E a ciência trabalha com essa determinação a partir de uma linguagem binária, que é 0 e 1, né? E que termina desembocando na técnica moderna, termina desembocando como a marca do ser na contemporaneidade. Então, o que Heidegger quer é justamente de encontro a esse pensamento moderno, cientificista, tecnicista, né? Como consumação da metafísica, a partir da construção, digamos assim, da conjuração de uma linguagem que permita, digamos, visitar esse abismo, ou se lançar nesse abismo de uma forma mais autêntica, pensando meditativamente num caminho e não num fim. Né? Que o que importa não é o fim, e sim um caminho do pensamento. Não sei se ficou bem claro, mas está muito difícil, está foda. Quer fazer? Bom, se não tá boa, a gente passou já um pouco do horário, está na hora de fazer um intervalo. Então, algumas coisas importantes antes de dar intervalo, a gente pode tentar de fora. Além de aproveitar, né, e reiterar os agradecimentos iniciais, a gente tem que agradecer também ao pessoal do PET Filosofia, né, que deu toda uma assessoria aqui para a gente com coffee break, também divulgação, páginas de várias outras coisinhas, e a secretaria do PPG Fil, que deu também um suporte importante, principalmente como a gente não pode estar aqui, com alguma coisa, enfim, Tobias, o técnico aqui com equipamento. Eu acho que além dos agradecimentos iniciais e aos apoios, e, enfim, também essas pessoas que participaram por fim, tornando esse evento possível.